Olá, boa tarde. Estamos iniciando mais uma live. Hoje a família está reunida em casa, é feriado aqui em Campinas, então vocês vão ouvir alguns ruídos, porque o marido está assistindo TV, o filho está transitando pela casa, então vai ter um pouquinho mais de ruído. Mas nós caminhamos aí para a nossa terceira live e hoje nós vamos falar do assunto família. E a Ana, nossa amiga Ana, é a nossa convidada, eu já vou adicionar ela aqui na conversa. E eu creio que Deus vai nos abençoar bastante, porque é um assunto que Deus se agrada, né? Família. Amém, Olá, amém. Ana. Olá, querida. Uma boa Oi, tarde, na paz do Senhor. Senhor. Tudo bem? Graças Tudo a bem, Deus, tudo graças a bem. Deus. Tudo tranquilo. Estou me ajeitando aqui na tela. Estou vendo aqui a melhor posição. Fazer um enquadramento, né? Isso. Acho que eu vou subir só mais um pouquinho aqui. Oi? Pronto, vamos lá. Acho que vai. Tá bom. Está me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Eu não tô te vendo bem, parece que não tá muito nítido, não sei Tá se meio a embaçado, iluminação, né? Deixa não eu dar sei se uma desligada aqui. Meu menino ligou, mas eu acho que não precisa. Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Ah, melhorou. Melhorou. eu acho que a sua cortina de É, trás, acho que tem que fechar um você pouquinho, fechar isso, pode fica deixar. melhor. Eu vou fechar. Peraí, só um minutinho. Deixa eu só ver aqui. Isso, que aí vai ficar mais pertinho. Deixa eu só fechá-la um pouquinho. Peraí, só um pouquinho. Já volto. Tá bom. Deixa só eu fechar aqui. Hoje nós vamos falar sobre o assunto família, os frutos e as sementes. Olá, Karina. Um oi para você. Você é da onde? Escreve aí de onde que você está falando. Tá visualizando, assistindo. Melhorou? Ah, melhorou. Ah, que bom. Isso, vou colocar o microfone aqui que fica mais fácil também. Certo? Chegar Seja bem bem-vinda, pertinho. Karina. Pronto. Pronto, agora tá melhor. Agora tá melhor. Ah, você é sobrinha da Ana. Eu perguntei Ah, para que Karina de onde ela era. linda! A do Rio. E aí, Carininha? Que bom, viu? Ela tá online também. Minha Ela tia tá prometeu online. entrar também. Daqui a pouco minha tia entra. A sua tia chama Ruth? Não, chama Eliane. A Ruth acabou de entrar. É, Amém. vamos esperar mais uns minutinhos Não, para fica começar? tranquila, tá tudo bem. Fica tranquila, tá E aí tudo você vai bem. terminando de se ajeitar aí. Tá bom, pode deixar. Pronto. Tá bom. Você tá mais pertinho, você fica mais bonita. Na verdade, eu fui me ajeitando aqui por conta Até da ficar. retaguarda. Você põe numa posição, aparece a estante, põe na outra, aparece a porta. Daí eu É por mexi aqui no aí. quarto. É por aí. E cada live eu tô fazendo num lugar. Eu tive que ficar o mais longe possível da sala por causa da Uhum. TV. Meu marido tá É. assistindo um filme. Não, eu tô na sala e as crianças estão bravas comigo, porque se você está na sala, mãe, a gente está passando uma temporada aqui na Etage, né? E por conta dessa Ah, pandemia, a gente está aqui umas semanas. Então, essa não é a minha casa, porque lá em casa tem um escritório, né, do Pastor Guna, aí é mole, Lígia. Você entra lá, tranca a porta, filho. Pode acabar o muro do lado de fora que você e tem você uns não livros no ouve. fundo, você não ouve nada, né? Você fica trancada ali. É um escritório bem legal, tem vários livros no fundo, assim, então sempre tem um visual bom, né? Enquanto isso, a casa está correndo, mas é gostoso. Família é tudo de bom, né, gente? A gente acha que tem aquela perfeição, né? Das fotos plastificadas. Você me conhece, eu sempre falo isso. Não, família é isso mesmo. Você vê, seu marido está vendo televisão, seus meninos já tiveram aula, hoje meu menino teve aula de manhã, porque não foi feriado em Paulínia. E é assim, é uma coisa que está fora do lugar, você guarda, daqui a pouco está fora do lugar de novo, né? Por No mais que você deixe mesmo fora do arrumadinho. lugar. Você fala um negócio, a meninada acaba de tomar banho, né? O banheiro fica molhado, aí estende toalha, você vai colocando tudo no lugar. É assim mesmo, família é assim mesmo.
Cadê seu chinelinho? É. Vai lá. Vai lá com teu irmão. Teu irmão tá lá. Vai lá brincar. Tá bom. O que que ela falou? Não, ela falou, mãe, fica quieta, mãe. Senão ela vai ouvir. Então, o meu filho já veio aqui Uhum. 3, 4 vezes porque ele veio perguntar se tá tudo bem, se eu preciso de alguma coisa, mas Ai, na que verdade ele quer bonitinho. participar do momento. É o meu que me ajudou, meu menino mais velho que me ajudou, o Estevão. Ajudou ele, ele falou, mãe, eu entendo tudo de tecnologia, pode deixar que eu faço. Falei, tá, meu filho, pode fazer, não tem problema não. Ô, Anne, por que vocês estão no ETAD? Não, a gente está aqui justamente por causa dessas semanas, né, que ficaram mais fechadas por causa da pandemia. O pastor Guna é o coordenador acadêmico aqui da faculdade, né, da escola. Aí a gente está aqui um pouquinho, mas está sendo muito bom, é muito gostoso. É muito bom mesmo, tá sendo bem gostoso ficar aqui. Ah, que bom. É, Ana, você já começou a dar uma pincelada aí em relação à questão de família, né? sim, E assim, cada vez que a gente, eu não sei você, mas cada vez que eu pronuncio a expressão família, uhum, é um turbilhão de emoção que acaba fluindo dentro de mim. Porque é o que uhum, você disse, família é exatamente isso, né? É essa bagunça de brinquedo fora do lugar, é o ficar nervoso porque o brinquedo está fora do lugar, é o ficar calmo porque você está seguro. E quando é, eu vou para a palavra, eu vejo assim que durante toda a Bíblia, a família sempre foi uma inspiração divina, né? Deus em todo é, tempo ele se preocupa com a família, né? sim, sim. Parece que não é prazer de Deus que a gente esteja só. É, engraçado que a gente está lidando com isso nessa pandemia. Ontem eu estava conversando com os jovens, né? E muitos falaram: o que que mudou na sua rotina, né? A menina fez a pergunta para o pessoal da juventude: eu estou dentro de casa com a minha família, entendeu? Então, assim, a gente voltou para esse núcleo, né? Principalmente os adolescentes e jovens, que a visão deles começa a ir para fora do núcleo familiar, né? Enquanto criança, tudo, o universo deles é pai e mãe, né? Mas depois que vira adolescente e jovem, isso é normal, é da idade, mas a gente tem que dar uma regulada nesse olhar, né, que é bem desajustado. Mas, enfim, sai do olhar da família, né, e vai para a sociedade, vai para o mundo, enfim, vai para outras pessoas. E agora o olhar está sendo para cá. Você está dentro de casa, você não pode sair. Né? Não tem Uhum. shopping, não tem amigos, não tem passeio, não tem nada, você só está ali dentro. Né? Então você está tendo que reaprender a honrar seu pai e sua mãe, a mãe tem que reaprender a conviver com os filhos maiores em casa, que antes iam para a universidade, agora a universidade está dentro de casa, né? Iam para a escola, mas a escola está dentro de casa. Então isso tudo mudou. Mas é o que você falou, esse projeto original é o que a gente está vivendo hoje, Lígia, sabe? Só que está distorcido, é o que você disse. Família está no coração de Deus. Aí eu estou vendo um monte de gente falar: ai, agora eu estou enxergando a minha família, ai, agora eu estou dando valor. Gente, pelo amor de Deus, quando você foi para o altar e disse sim, esse projeto Sim, começou, começou ali. entendeu? Começou ali, começou o núcleo familiar no casal, o casal sempre junto, sabe? Tendo prazer de estar junto, nada de ficar marcando 1 milhão de programas, 1 milhão de amigos, não. Tendo prazer um na companhia do outro, entendeu? Aí vem os Exatamente. filhos, depois de menores. Esse núcleo familiar, por Deus, ele sempre foi valorizado. Aí agora parece, Lígia, que estão descobrindo a pólvora. Aí, ai, Sim, fique em casa, ali estão as suas melhores companhias. Por favor, é a minha melhor companhia. O Guna é a minha melhor companhia. As crianças são a minha precisa melhor ser, né? companhia. Entendeu? E parece que estão descobrindo a pólvora agora, né? E o pior, descobrindo a pólvora espiritual. Descobriram que pode ser igreja em casa, que pode fazer culto em casa. Gente, desde quando vocês não puderam? Né? A gente vai falar com os jovens, Lígia, você vai rir. Eu falei assim, gente, adivinha a primeira coisa que a gente fez quando chegou no hotel para lua de mel? Aí a juventude da igreja, né, fica, nós oramos. Olha, é um balde de água fria na igreja, Lígia. Todo mundo, ai, que horror. Eles falam assim, como se aquilo fosse horrível. Aí eu, É gente, nós oramos. como se É, houvesse uma tipo, dicotomia.
Agora eu Como sou assim? espiritual, agora eu não sou mais espiritual. Não, acabou. Quer dizer, quando você entra em casa, você pode ser o que você quiser. Aí na igreja, não, eu sou boazinha, eu sou irmã Ana, bonitinha. Mas dentro de casa, eu não preciso ser crente, eu não preciso ser igreja, eu não preciso falar de Jesus pro meu filho, entendeu? Eu não preciso nada. Quem tem que fazer isso é o pastor, é a irmã Lígia, líder das mulheres, é a professora da escola dominical, entendeu? A gente vai. E não é assim, amiga. É isso que você falou. A família está no coração de Deus, é um projeto de Deus. A gente começa a não ficar só com a nossa família, né? E a gente tem que ter prazer nisso. É o que você falou. É um misto de emoção? É. Mas a gente tem que ter prazer nesse núcleo, porque Deus tem prazer nisso. Aí parece que as pessoas estão descobrindo agora. Eu fico vendo aqueles posts, olha, irmão, que espiritual. Agora que você descobriu que você pode fazer um culto em casa, né? Que a Que família é a você sua pode congregação. e que você pode conversar com a sua família, que É, você é. tem gente que está descobrindo que os filhos têm alguns comportamentos agora, porque está Agora, dentro de é. casa, né? Por exemplo, Agora. quando tem aqueles posts falando assim, ai, volta às aulas, porque agora que você É. descobriu quem que você Quem é manda para a seu escola, para a filho? professora, É. para mim não tem novidade nenhuma, ele é o mesmo. É. Aliás, o Aham. comportamento do meu tá até melhor agora. Ele É. entendeu que é a quarentena, que não pode sair. Antes, É. ele falava, vamos na praça, vamos no mercado. Só que agora ele entendeu que é para ficar em casa. Agora ele tá Pra mais ficar. bem comportado do que ele estava antes. É legal isso, né? Esse entendimento dele. O meu menino hoje estava na aula online, foi muito engraçado, que ele estava desesperado para a aula acabar. Mãe, já Ah, acabou a aula, mãe, já acabou. Calma, meu filho, vai acabar. Quando a professora falou, ok, bye bye, puf, ele desligou, sabe? Eu falei, meu filho, você tem essa pressa de sair da aula, né? Então é o que você falou, a gente vai descobrindo os comportamentos, né? Mas o meu eu tô pegando mais no pé, então ele é mais obrigado a ficar. Mas é muito desatento, mas cada um tem sua característica. Mas eu achei engraçado que a professora falou bye bye, ele já desligou o computador, né? É isso para aí, mas a desaparecer gente da já aula. conhece, né? Mas é o que você falou. Quando você tem essa afinidade nesse núcleo, você sabe os problemas, né? E eu vou te falar uma coisa, Lígia. Um dos maiores. A gente está falando sobre fruto, né? Plantar, sementes que plantam. Gente, isso é bíblico. Um dos melhores lugares para se plantar semente no coração dos filhos, independente da idade deles, é ao redor da mesa. Você vê no Salmo 128, Lígia, que é feliz o homem que teme ao Senhor, a mulher frutifica aos lados da casa e os filhos frutificam ao redor da mesa. Por quê? Quando a gente está na mesa, essa semana até a minha menina foi orar, fez uma brincadeira, aí o Guna, o pastor Guna e o Estevão levantaram para brincar com ela. Aí eu falei, não façam isso. Aí o pastor Guna olhou para mim e falou, como assim? Não, ela está orando. Existe uma quarta presença agora na mesa, quer dizer, na verdade, uma quinta presença que ela está chamando a presença de Deus. Vamos valorizar. Voltou todo mundo de orelha murcha, parou a brincadeira, né? E sentou. Puxa, você acabou com a nossa brincadeira. Mas não é, porque quando você está na mesa e a gente vê por que eles frutificam, é ali que você conhece seu filho. Aí você começa a conversar, sabe? A maioria das pessoas que falam, meu filho é adolescente, não fala mais com a gente, meu filho é jovem. Gente, senta na mesa, sabe? Começa a fazer as refeições na mesa. Meu filho, como é que foi seu dia? Mesmo que no início eles não falem, Lígia, daqui a pouco vai falar. A mesa traz essa intimidade. Por quê? Você está presente, o corpo está presente, existe a presença física. Existe o quê? Uma atmosfera emocional na mesa. Isso é verdade, gente, isso é bíblico. Uma atmosfera emocional. Ali você vai ensinar seu filho a comer, desde quando é pequeno, né? Menino, come direito, senta direito, limpa essa mão. E também existe, quando vocês oram antes da refeição, Lígia, você vai ficar chocada, amiga. Tem um monte de gente que não ora antes de comer, amiga. Além de não fazer o culto doméstico, não ora antes de comer. Gente, esquece televisão. Sério, eu falo isso pro meu filho. Você domina a televisão é dominada por você. O controle remoto existe para ser desligado. Desliga, tirem o celular da mesa, não leva, senta junto, começa a fazer isso, bota uma toalhinha bonita, um prato bonito, um copo bonito, começa esse costume. Eu tenho amigas, Lígia, de oração, que não sentam com as filhas na mesa.
Ah, elas são independentes, elas comem no quarto e tal. Amiga, corrige isso, eu falo com elas. Por quê? É a presença, sabe? Quando você ora, você chama a presença de Deus. E isso é muito interessante. Então, assim, tem que valorizar muito. A minha menina agora está achando lindo orar na hora da comida. Então, você tem que deixar ela orar, filha. Vai fazer 5 anos agora. Mas ama orar, é a hora dela. A hora da oração é a hora da comida. Deixa orar. Pode orar pelos missionários, pelo coronavírus. Ora, minha filha, sabe? Porque ali você está chamando a presença do Senhor e a família está junto. É um ótimo lugar para se plantar, viu? É, você sabe que quando eu me casei, eu tenho uma enteada, né? Meu marido já tinha uma Uhum, filha de um uhum, relacionamento anterior. E aí, quando nós nos casamos, a minha enteada estava sempre com a gente. E uhum, desde o primeiro dia, eu sempre arrumei a mesa e sempre fiz as refeições uhum. à mesa. Café da manhã, almoço, jantar, todas as refeições possíveis a gente sempre fez junto. Uhum. E eu me lembro, ela era tiquinha, ela tinha 7 para 8 anos, e ela falou assim: Nossa, que bom a gente fazer uma refeição em família. E É isso aquela aí. frase me marcou por muitos anos, me marca até É. hoje, por Aham. essa frase. E na época, a gente ainda não tinha muito uso do celular assim como é hoje por conta do WhatsApp, Uhum. mas tínhamos o Uhum. telefone fixo. E o telefone podia tocar. Era Podia. não levanta da mesa para atender. Agora é a É. hora da refeição, é a nossa hora. Então a gente não levantava. E a minha enteada se admirava, ela ficava muito feliz com aquele momento da refeição. Uhum. Uhum. Aqui em Já casa a gente não atende. Pode tocar o tanto que for, a gente não atende. E o meu filho, ele já nasceu nessa nova geração. E Uhum. mesmo a gente tendo esse hábito e tudo, às vezes ele deixa a TV ligada. E todos os dias a gente corrige, a gente fala, a TV tem que desligar, a hora da refeição é Desliga. sagrada. É. Aí às vezes ele termina de comer rápido, a gente fala assim, não, agora você vai esperar a gente comer. Você vai ficar aqui até É, todo mundo é, é, é. Tem isso também. O meu menino mais velho, Estevão, tem 11, ele acabou. Pai, acabei de comer. Posso jogar? Porque ele já sabe que tem um Ah, horáriozinho. Aí fala: não, não pode não, você senta. Né? A gente não acabou de comer, então a gente acaba de comer, aí pode sair, entendeu? É assim. Mas, gente, pode parecer difícil, pode parecer impossível, mas não é, sabe? Vai, segue a Bíblia, sabe? Eu acho interessante isso. Você seguindo a Bíblia, tudo dá certo. Sabe, quando manda os pais criarem os filhos, eu estava pensando nisso hoje, sabe, Lígia, para a gente conversar. Lá em Efésios diz: vós pais, criai os filhos, quer dizer, os pais é que criam, não são terceiros. Isso é uma responsabilidade intransferível que Deus deu para nós. Depois de Deus, eu e o pastor Guna somos a autoridade de Deus na vida do Estevão e da Amy. E eles vão nos amém. obedecer por isso, entendeu? Então os pais têm que entender essa posição. Deus trabalha com hierarquia, com autoridade. Então o pai é o cabeça da casa, a mãe é a disjuntora, está ao lado auxiliando, e os dois são autoridades de Deus na terra sobre os filhos. Por isso que essa coisa de bença pai, bença mãe é tão importante, Lígia, porque é uma bênção que eu estou dando para a vida dele. Você está entendendo? Deus te abençoe, meu filho. Bença avó, são autoridades de Deus para nos abençoar. Então, isso é. Até hoje, eu ligo para o meu pai, 40 e poucos anos, bença pai, bença mãe, vou falar com vídeo. Bença mãe, bença pai, a mesma coisa, nada mudou. Né? Porque eles continuam como autoridade de Deus na minha vida. Então, meu pai me abençoar, filha, é tão bom. Quando ele fala, minha filha, Deus te abençoe. Ele manda mensagem de manhã, Deus abençoe seu dia. Sabe, olha que coisa boa. Já tem uma nova geração aqui, mas ele ainda me abençoa. Isso é muito bom. Mas eu estava pensando nisso. Quando você cria na doutrina e na disciplina do Senhor, como diz Efésios, você tem Deus te garantindo que vai dar certo. Você está entendendo? Quer dizer, você cumpre o mandamento dele. Não, eu vou criar na doutrina e na admoestação do Senhor, como a palavra diz para eu criar. Então, se é para eu sentar na mesa, eles vão frutificar ao redor da mesa, isso é bíblico, né? A mulher está ao lado da casa, está frutificando ao lado, está cobrindo a casa, está guardando a casa. Então, vê as referências de família na Bíblia, vê as sementes que Deus manda você plantar. Tem um outro assunto que a gente vai conversar sobre plantar, né? O tempo de plantação, lá em Deuteronômio. Mas a doutrina e a admoestação, os nãos que Deus deu, amiga, sabe? A gente tem que respeitar isso muito, muito mesmo. A gente tem que ter esse cuidado, que Deus disse não, é não. Não sai do não de Deus, porque vai dar certo. Você está entendendo? Vai dar certo. Sim.
Se Deus te Ana, você instruiu, seja mencionou. assim. Sim, amiga, fala. Não, se Deus instruiu, seja assim, concluiu o Não, pensamento. então, se Deus te instruiu assim, segue. Segue o não e segue o sim dele, que vai dar certo. Tanto o não quanto o sim, entendeu? Segue o que ele mandou. Você mencionou aí a respeito de seguir a palavra, de usar a palavra. A gente costuma dizer, né, que filho não vem com manual. Na verdade, filho não vem com manual, mas o filho vem com um manual de instrução. Pode não vir Uhum, com um manual de como. Porque nós isso. temos a Bíblia, e a Bíblia Uhum, nos ensina como criá-los. A Bíblia nos uhum, ensina tudo. Só que a gente tem a mania não, acho que foi configurado na nossa cabeça que filho não vem com manual, que criar filho não tem uhum. manual. Mas na verdade tem. A palavra de Deus é Tem. o manual para criar os filhos. O que Uhum. acontece é que, como um bom ser humano, nós não gostamos de manual. Nós, É, nós não gostamos. A gente compra um celular, a gente não procura lê, aprender o celular sem ler o manual. sem A ler o gente compra manual. um eletrodoméstico, a gente fica lá quebrando a cabeça para tentar Com funcionar. certeza, Eu não sei lá fora, mas aqui no com certeza. Brasil você não consegue encontrar alguém. Eu me lembro que o meu filho, quando era pequenininho, ele tem 8 para 9 anos, como eu disse. Ele Uhum. falava assim, ganhava um jogo ou ganhava alguma coisa, ele falava assim: vamos ler o manual. Veja no manual. E assim, a gente se espantava, porque não é nosso hábito ver o manual. Aham. E quando a gente olha para a palavra de Deus, ela vai nos ensinar a criar os nossos É, filhos. é. Que a gente vem da nossa experiência. Então, o que, que a gente Aham. aprendeu na nossa casa, a gente tenta reproduzir na nossa nova família. Uhum. Muitas coisas são positivas. São. Só que nós temos um monte de coisas que não são positivas, que não foram boas pra E que gente, e pela a gente palavra continua você tem que corrigir. É isso aí. mas É a isso gente aí. continua reproduzindo e causando, É, criando marcas, impressões negativas no caráter isso, do nosso filho, na isso, emoção do nosso filho. Aí, isso. assim, eu tô falando com uma pessoa que não sei se todos que estão ao vivo, que agora eu desliguei os comentários, conhecem você. Mas você Aham. não nasceu dona de casa, você não foi criada a sua vida toda com a ideia, vai sair de casa para casar. Você tem uma formação Aham. militar de É, ter é. pessoas abaixo de você. E aí agora você está Aham. dentro de um contexto familiar, com uma hierarquia assim, mas Aham. mudando o contexto. Agora você não é. Completamente. E nós já falamos disso uma vez num congresso e eu achei É, muito boa a sua exposição a respeito disso, porque talvez alguém que está assistindo vai falar assim: ah, mas é fácil, ela não trabalha fora, aí ela cuida dos filhos. é. Então, assim, conta um pouquinho para quem está nos ouvindo como que é Aham. isso. Vou seguir o manual, mas eu não vim estudando para ser mãe, para ser Não, esposa. Eu era militar. Mas, Lígia, eu vou te falar que essa, assim, é um grande dilema. Não vou falar para você que é fácil. Eu estava conversando Uhum. com uma amiga semana passada sobre isso, né? E meu pai e minha mãe, é muito interessante, minha mãe, assim, uma incentivadora. Minha mãe, com 65 anos, ela fez o Enem, com 62 para 63, ela entrou no FRJ. Olha só como é que a bichinha é inteligente. Então, assim, hoje ela está fazendo psicologia, saúde e assistência social. Ela era admiradíssima na FRJ, os professores de assistência social. Então, minha mãe é uma pastora, ela é incentivadora, sabe? Ó, mulher, vai fazer bolo, vai fazer as coisas, sabe assim? Ela tem esse pensamento. Então, para ela e para o meu pai, que sempre investiram bastante na educação da gente, me ver em casa, de início foi chocante, sabe assim? Como assim? Peraí, calma. Foi isso que você falou. Eu tenho uma formação em comunicação social, eu tenho 3 pós-graduações, sendo um MBA. Ontem eu falei com jovens, aí parou a live e elas começaram a me perguntar, não, peraí. E como assim você está em casa tendo tudo isso? Né? Foi justamente a pergunta dela, olha, você vai voltar para dizer para a gente como é que você está em casa estudando tanto assim, né? E eu fiz essa opção, não foi uma opção fácil, é o que você falou, eu estava no quartel, eu tinha uma carreira militar, ela era uma carreira de oficial temporário, mas eu poderia depois continuar em outro emprego, né? Eu tive 8 anos ali, e 8 anos eu fiquei mesmo, e às vezes eu ficava, eu comentei isso com vocês, até 36 horas fora de casa.
Eu entrava de serviço, saía de serviço no dia seguinte, cumpria o expediente, depois tinha um evento à noite, eu era oficial de relações públicas. Então, assim, meu filho ficava às vezes 2 dias sem me ver, ele só ia me ver no terceiro dia à noite. Essa era a minha realidade. E hoje eu tenho uma menina de 4 anos, vai fazer 5, que foi criada por mim. Então são 2 crianças, né? Então você vê aí, quando você fica em casa, que tipos de frutos que você consegue plantar. Isso é muito interessante. Que tipo de semente você consegue plantar e que tipo de fruto você tem. Uma criança mais segura, né? Uma criança mais certa, né? Do carinho, a mãe está junto, enfim. Mas não é fácil. Quer dizer, você tem uma carreira, você abdica dessa carreira, não, eu vou ficar em casa, vou fazer essa opção. Para os meus pais também, de início, não foi muito fácil entender, né? Até hoje eles falam, não, vai dar aula, faz alguma coisa, se ocupa. E para mim, às vezes, também. Porque além de eu estar em casa, Lígia, eu não tenho família aqui. Então, assim, domingo eu almoço em casa, no outro domingo também, no outro domingo também, e no outro domingo também. Né? Então, eu Então não não mudou tenho. muita coisa na quarentena? Nada, pelo contrário, nada. Ah, não vi minha mãe. Minha mãe está a 700 quilômetros de mim no Rio, minha sogra também. Então, assim, não mudou em nada, eu continuo com a mesma vida. Então, não é fácil, não é fácil. E outra coisa também, a parte financeira é uma parte que você tem que se adaptar demais, É um desafio, né? porque é um desafio. Gente, para mim foi, eu testemunho para vocês, eu falo isso de púlpito, a gente conversa, a gente teve que se adaptar porque o meu esposo, na época, ganhava, o nosso salário reduziu a 1/3 do que nós tínhamos. Então, assim, 2/3 foi embora comigo. Eu falei, não, vou ficar em casa, a gente ficou só com 1/3. Então, você tem que se adequar a viver nesse 1/3. Os outros 2/3 acabaram, né? Por causa dessa nova proposta. Não, eu vou ficar. Foi aí que eu engravidei da menina, a gente mudou para casa que a gente construiu, num bairro em Paulínia, e é assim. E a gente vai tendo testemunhos gostosos, não é fácil, tem dia que não é. Tinha época que não era, Lígia, e ao redor da mesa a gente orava. Eu lembro que a gente estava sentado nas refeições e o nosso culto doméstico é sempre depois do jantar, antes de tirar o prato da mesa. Foi o que Deus botou no coração do pastor Guna, porque eu sou meio estressada com limpeza, o menino tinha que ir para a creche, eu tinha que ir para o quartel, eu ficava meio estressada. Você pode sentar no sofá, vendo a louça suja, a hora passando, eu tinha que estar 5 e pouca no ônibus para ir para o quartel, 7 horas eu ia estar na formatura, então não dava para rolar o culto doméstico sentado no sofá bonitinho, né? Então Deus, já conhecendo isso, falou para ele, ó, faz o culto quando estiver na mesa. Foi a estratégia que o Espírito Santo colocou no coração dele e tem dado certo desde então. Então, antes de tirar o prato da mesa e eu me estressar, a gente faz o culto. Então, muitas vezes, Lígia, eu chorei. Aquilo me doía, você está entendendo? O dinheiro que faltava, as conquistas que chegam são mais tardias, né? A questão do menino querer uma coisa, você não poder dar. Às vezes eu falo com o menino, falo, filha, eu só tenho carinho, porque a mamãe não tem R$ 1. Então, assim, R$ 1 meu, que eu tenha, né? É fácil? Não, não é fácil. É uma decisão que não é fácil, mas assim, é muito compensadora, de verdade mesmo. Você falar assim, não, hoje eu estou vivendo. E muitas vezes eu falei com Deus, Lígia, peraí, Deus, aqui em Tito diz que é bom. E eu ensino isso, né? Tito, lá, você vai ser mestra do bem, capaz de ensinar o que é bom. Não, peraí, Deus chamou de bom. E o mesmo bom que ele chamou no Gênesis, né? Não é bom que o homem esteja só. Quando ele fez a mulher, ele viu que era muito bom. Então, assim, Deus chamou do mesmo bom. Então, é bom isso aqui. Então, precisa ser bom para mim. Mas muitas vezes eu chorei. Aí meu filho orava, Papai do céu, ajuda a mamãe, que a mamãe fique feliz, sabe? E aquilo ali dava um renovo, entendeu? E passava, e a gente esquecia um pormenor, uma coisinha, aí daqui a pouco vinha um mimo, vinha, né? Meus mimos eram muito comida, né? Meu marido sabe que eu gosto de doce. Então, quando eu estava ruim, Lígia, ele passava na Sodier e trazia uma tortinha para mim. Ai, como eu ficava feliz! Aí nisso eu cheguei a 90 quilos, gente, então não vai pelo docinho, viu? É um mimo barato. Mas assim, mas não é fácil, amiga, sabe? Você viver Tito, viver o que é bom, sabe? Se dedicar à família, não, exclusivamente, sou 100% dona de casa, 100% mãe, independente da formação, né? Hoje eu olho aquela espada assim, às vezes eu vou limpar o escritório, tem aquela espada de oficial, né? Você tem a tua carteira, né? Eu sou oficial da reserva, né? Assim, Deus me deu a oportunidade de ser. Ele esteve comigo todo o tempo.
E ele tem estado até agora, né? Já tem 6 anos que eu estou em casa e não tem sido fácil, mas é bom. Fácil num sentido, mas no outro é Aham. muito bom, sabe? É A gostoso. recompensa, né? Então, Não, eu sim. entendo. Eu entendo não. Na verdade, a frase não está muito bem elaborada. Eu vou elaborar melhor agora. Aham, aham, Quando você esteve conosco naquele uhum. congresso Sim, e você participou repartiu essa experiência e isso, tudo mais, isso. era algo conflitante para mim estar trabalhando, porque eu Aham, sonhei em ter a minha casa, ter a minha aham. família, a minha vida toda. Não é uma coisa que assim, aconteceu, eu casei. Não, desde pequena eu Não. sempre sonhei. Eu Uhum. queria ter, na verdade, 5 filhos, diminuir para 4, à medida que o tempo ia passando, eu diminuí. E aí, quando eu me casei, eu ainda queria ter 2. Mas meu marido falou É. assim: eu já tenho uma, vamos ficar Ah, só vão em ficar um. em um. Então, É. eu Aham, tenho um filho e uma ente amada. aham. Que Não é gostoso, hein, enteada, chamada. Aham, é ente amada. aham. E então, assim, meu filho, qualquer menção que a gente possa fazer, então às vezes eu falo para alguém, eu tenho um filho. Aí ele fala assim: mãe, você tem 2? Eu falo assim: eu tenho 2. Porque É. não posso me esquecer da Tata, porque a Tata é minha filha. E Aham. então, esse sonho de viver em família, quando eu tive um pastor, o pastor Juarez, e ele sempre mencionava o versículo: o Senhor faz que o solitário viva em família. Vive em E ele família, isso. versículo em várias situações. Então, Uhum. eu me casei um pouco mais tarde, mas esse versículo sempre foi muito, muito forte Uhum. para mim, uma promessa realmente de viver em família. Enquanto eu estive solteira, passou pela minha cabeça deixar de morar na casa dos meus pais, acho que eu já tô velho, Uhum. o Uhum. ambiente já não é bom, tá difícil, o relacionamento não é o mesmo, É, mas Deus sempre me é, levava para esse texto de é. viver em família e de aproveitar o Só um máximo. parênteses. Eu também casei mais velha. Então, quando você falou essa coisa da profissional, eu já era uma profissional quando eu casei, entendeu? Eu já era. Eu já tinha morado fora, minha irmã mora nos Estados Unidos, eu já tinha estudado 6 meses inglês nos Estados Unidos, fora as experiências profissionais que eu tinha. Eu já tinha uma pós, já tinha sido formada. Então, assim, eu casei com 29 anos. Então foi duplamente diferente, né? Foi o que você falou. Eu já achava, ninguém vai casar comigo. Filha de pastor, passou dos 28, 25, não casou, não vou casar mais. Então deixa eu mergulhar na profissão. Foi o que eu fiz, né? E tinha meu carro, era profissional, já tinha formação, já tinha pós. Aí de repente, opa, chegou alguém, eu vou casar, né? Enfim, e vou morar em Cosmópolis. Aí tudo começou. Mas vai, continua. Não, então, e daí assim, tudo isso que você está falando é a mesma experiência, o mesmo É, ideal meu. E eu ainda tinha uma mãe que foi criada pela mãe dela para ela ser dona de casa, mas que ela me criou Ai, meu para eu Deus. ser independente, não depender de marido, ter o meu próprio dinheiro para eu fazer o que eu É, quisesse da minha vida. é. Então, assim, todas as frustrações dela, que é aquela coisa dos frutos, que é do tema Aham. da nossa Ela conversa, plantou um todas as monte de semente de frustrações frustração. Aham. ela Para plantou em você. mim É. semente Uhum. para que desabrochasse uma mulher que ela queria ter sido e Isso. que ela não pôde Entendo. ser. E Entendo. aí, quando eu cresço, estudo, eu me deparo com quem? Jesus. Dizendo exatamente o contrário. É. A mulher precisa ser submissa à mesma visão, Isso, o isso. marido é o cabeça, o sacerdote. E isso sempre foi se enraizando dentro da minha vida. Graças a Deus, eu tive um pastor que foi por 11 anos o meu pastor, e ele era um pastor muito sábio, a esposa muito Uhum. sábia. Então, assim, eu tive uma maturidade na palavra por conta desses ensinamentos e de vê-los. Então é como se fossem meus pais mesmo que me Uhum. criaram Uhum. na palavra e no exemplo. E aí, voltando na independência e tudo mais, como você disse, meu trabalho, minha formação, meu carro, minha conta corrente, minhas decisões. Minha tudo, Me é tudo. casei, e quando eu me casei, meu marido sempre admirou tudo isso que eu Ah. tinha, tudo isso que eu era, foi o que chamou a atenção do meu marido. E E agora? Ela vai ser outra pessoa. É, é. E aí eu tive meu filho, eu falei assim, vou ficar sem trabalhar um período. Quando ele fez 1 ano, eu voltei a trabalhar, quando ele tinha 1 ano e 4 meses. Uhum. Só que a maternidade pulsava assim, pô, você teve um filho mais Uhum. velha. Agora você Uhum. vai deixar a escolinha criar o seu filho. É. Você não Fico o vai dia acompanhar os inteiro. passos do seu filho. Fico o dia E aí meu inteiro. filho É. falava assim pra mim, mãe, vem me buscar no almoçar.
Mãe, eu Ai, não meu quero ficar o dia inteiro na Deus. escola. Filho, se a mãe não tiver reunião, a mãe sai mais cedo e vem te buscar. Mas no almoçar. E aí Uhum, foi. Aí eu acabei orando. E quando você veio e trouxe aquela palavra, isso uhum, me trouxe confirmação de que era tempo uhum. de eu ficar com meu filho. E eu tô com ele, ele tá no quarto ano, eu tô com ele desde quando ele estava no primeiro ano. O ano Olha que passado legal. Meu menino também, é. eu trabalhei meio período o ano passado, no horário Uhum. junto com ele da escola. Junto com ele, aham. E mesmo assim ele se incomodava. Ele falava assim: mãe, eu não queria que você fosse Olha, trabalhar. Eu queria que eu você queria que ficasse você em ficasse em casa. casa. É. Mas você não vai estar aqui, filho. Ah, eu sei, mas pelo menos você ia estar em casa. Então, assim, Aham. faz uma diferença na vida dele. E não foi fácil, como para você não foi, para mim também. Não foi fácil Eu lembro deixar uma tudo. vez que eu fui num culto, a gente falou até sobre Ana, foi uma mensagem tão gostosa, e você dirigiu e você já estava com começando essa experiência, aí você falou assim, alguma coisa do batom. E eu não esqueço que você falou assim, Na gente, não tem oração. dinheiro para o batom. É, não tem dinheiro para o batom, né? Mas Deus está com a gente, quer dizer, e Deus vai suprindo. Eu achei aquilo tão interessante, né? Eu falei assim, é bem feminino isso, mas você testemunhou. Gente, Deus está cuidando, né? Não está faltando nada, que coisa boa. Falei, olha que lindo, tá vendo? Eu não esqueço daquela oração que você fez, daquela palavra. E é verdade, né? Porque pra gente tem muito isso, né? Do, nossa, não tenho É. dinheiro. Que nem você falou, não tenho R$ 1, filho, eu só tenho carinho. Só tem E carinho. eu não sei como que o pastor Gunnar recebeu a sua decisão, mas o meu marido foi o Uhum. meu maior incentivador. Então, É, assim, meu marido não, com não quer certeza. que eu volte. Ele vê a Não, diferença. Fala, o pastor. pastor Guna, não, o pastor Guna é a mesma coisa. E ele testemunha, irmão, a minha mulher está 100% em casa, 100% integral, sabe? Agora, um parênteses, Lígia, que eu quero, dentro disso aí, que eu achei muito interessante a gente conversar. Existe muita gente que está tendo uma pequena confusão nessa época desses 2 meses e meio de pandemia. Acho que você já deve ter visto alguma postagem de alguma irmã dizendo assim, e até pediram para conversar sobre isso. Ah, a vida da mulher na pandemia. Gente, nada mudou, sabe? É interessante isso. Por quê? Porque algumas mulheres, Lígia, passaram por algum período, ou dia sim ou dia não, a viver isso que a gente está vivendo. A ficar na casa todo dia, a não ficar na rua, a não ter que trabalhar. E isso para elas está sendo uma tortura. Consegue entender? Tem gente em crise, porque no escritório está um dia sim, um dia não, e ela tem que passar esse dia não em casa. Ai, meu Deus, espera aí, como assim? Eu estou acordando em casa, eu estou almoçando em casa. Tem gente em crise, amiga, porque está tendo que fazer almoço, porque, né, porque o marido está em casa, porque o filho está em casa sem estudar. Gente, isso é a vida comum do lar, sabe? É isso que a gente tem que entender. E quando a gente vê a vida da mulher virtuosa, eu costumo muito falar sobre isso. Se você vê, quando Deus fala mulher virtuosa ali, seja pobre, seja rica, né? Ela tinha servas na passagem, a gente pode não ter, mas o cuidado com o marido, o cuidado com a casa, o não comer o pão da preguiça, isso é uma atitude de uma mulher virtuosa. Você está entendendo? Ela querer Sim. amar os filhos, ela querer cuidar dos filhos. Então, tem mulheres que eu já vi isso. Ai, você pode discutir sobre a vida da mulher na pandemia. É a mesma, sabe? Porque foi o que você falou. O olhar da mulher cristã tá para fora, amiga. Tá lá fora. A sua realização tá lá fora, entendeu? Deixa o seu filho abandonado, deixa todo mundo comer fast food, não faça almoço, sabe? Não cuide da casa. Então, pessoas que fazem a opção como nós estamos fazendo, está sendo considerada louca. Ah, elas são loucas, que isso, que absurdo, como ela fez isso, sabe? E aí agora, nesse tempo, desses 2 meses e meio de pandemia, as mulheres, ah, a gente está estressada, a minha rotina mudou. Como assim a sua rotina? A sua vida é fora? Porque por mais que você trabalhe, existe um marido para você amar e cuidar, existe uma casa para você organizar. Por mais que a Eu mulher diria, virtuosa eu diria tiver. a mesma frase: uma casa para você amar e É! cuidar. Então, aí está sendo alguma novidade? Ah, isso, eu já ouvi mulheres dizendo, Lígia, ah, isso, eu vi postando. Gente, esse tempo está uma tortura. Peraí, tortura? É a nossa vida comum, independente do nosso trabalho. Você pode ser uma juíza, como você pode ser uma dona de casa de primeiro grau completo. Para Deus é a mesma coisa. É o que a gente está falando de fruto, de semente, você vai plantar na vida do seu filho. Então, quer dizer, são mulheres frustradas,
porque estão em casa, tendo que ficar um dia sim, um dia não, e a gente tem que corrigir esse comportamento. Teve gente que fala, ah, tem que falar do desespero da pandemia. Como assim desespero? Fazer almoço é desespero? Lavar um banheiro, né? Organizar uma casa, isso é desespero? De verdade, não deveria ser. Devia ser um prazer, né? Agradecer. Deus, pelo menos um dia não, eu estou em casa, estou cuidando da minha casa, estou podendo fazer as comidinhas MasterChef legal, que eu sempre quis experimentar e nunca dá certo. Já viu receita de internet? Você faz e nunca dá certo, é horrível. Mas é O assim. meu filho, eu não sou muito boa na cozinha. Meu Mas só marido e meu filho, Jesus. eles falam assim, quando eu falo, eu vou fazer uma live, tal dia tem uma live. Aí eles falaram, por que eu não Aham. faço uma live ensinando a fazer lasanha? Que é para ir no mercado, comprar uma lasanha e pôr para assar. Eles ficam tirando sarro de mim. Mas eu tô passando bem nesses dias, porque meu marido tá em casa e tá caprichando no cardápio. Olha que delícia. Você sabe que assim, ó, quando a gente que a gente, quando a gente pensa no tanto de mudança que teve em tanto pouco tempo, Uhum, é, é, da mesma forma que a tecnologia está mudando com uhum, muita rapidez, a mente, a mulher mudou do é, extremo de que ela era capaz, vamos dizer assim, para um extremo em que ela não quer mais nenhuma subordinação, ela não quer uhum, mais nenhuma regra, né? E aí nós estamos criando nossos filhos dentro desse panorama. Então, daí, é. como eu não aceito regras, os meus filhos Eles estão também vendo não eu, vão aceitar. eles não querem aceitar, e aí a gente não entende por que, que as coisas não estão acontecendo. É. O que a gente está formando. Quando a palavra de Deus fala que no Salmo 113, faz que a mulher estéril habite em família e Uhum, seja alegre mãe de filhos. Eu gosto muito das duas expressões. é, Habite em família é. e tem E uma seja uma expressão que fala alegre tem a mãe. casa. E É. tem numa outra versão fala que ela tem a casa, né? Então, assim, Aham, é, a casa para cuidar, a família é. para cuidar. E o alegre, né? Não é só ser mãe de filhos, mas Uhum, seja alegre mãe de é, filhos. é. Você Porque é uma eu vejo frase. assim. Aham, fala, pode falar. Não, só complementando, a Helena Tanuri, uma vez eu ouvi uma mensagem dela e ela disse que ela estava passando roupa e reclamando. E aí Uhum, Deus trouxe a lembrança no coração dela de quando ela era adolescente e ia nos acampamentos, e todo mundo queria passar a camisa do namoradinho ou do paquerinha e brigava para passar essa camisa. uhum, E agora ela uhum, estava passando a camisa do marido e achando ruim. uhum. E isso me trouxe. Então, assim, muitas vezes eu vou lavar a louça, eu não reclamo de lavar a louça, porque assim, eu quis um dia Aham. ter uma família. Eu quis um É, dia ter é, uma casa. Claro que a gente não é perfeita, então tem dia que você tá uhum, cansada, tá estressada, você reclama, é, nossa, não para certo, não para arrumado. Mas existe essa questão. Um dia a gente sonhou em ter o que a gente tem hoje, e a gente é. tem hoje tá reclamando, né? Não, assim, eu já tive várias experiências, você falou essa coisa de, né, e até comentando com vocês, de um outro lado, por eu ter parado de trabalhar, né, e enfim, muitos convites, e, mano, pode trazer a palavra, pode vir aqui, né, então eu tenho um trato com Deus, onde Deus quiser que eu vá, Ele vai trazer a lembrança às pessoas do meu nome, então igual você me falou, Ana, você vai conversar comigo na quarta-feira, então foi Deus que te lembrou, então é da vontade dele que a gente esteja aqui, então eu não me promovo, mas eu também não digo não para as oportunidades que ele me dá. Esse é o combinado que a gente faz. Até porque, como eu tenho MBA em marketing, eu vejo essa vida de figura pública, né, gospel, de uma forma diferente. Né? Eu tenho uma outra análise em relação a isso. Mas é até interessante, porque se você vê essas pregadoras, né, que falam sobre família, mas elas não têm experiência de família porque elas saem muito, né? Então quem cuida da família, na verdade, são outras pessoas. Aí é uma outra coisa que você faz, quer dizer, não, eu vou ser pregador itinerante, né? Não vou parar em casa e outras pessoas vão cuidar dos seus. Né? E eu vou ensinar ela a cuidar da família. Mas eu já tive experiências, eu tenho certeza que foi Deus que me deu tudo isso, né? Porque eu não tenho quem cuide dos meus meninos, Lígia. Então, assim, você me viu grávida. Gente, quando eu preguei nesse congresso que a Lígia falou, 10 dias depois a minha filha nasceu. Então, vocês imaginam o tamanho da minha barriga. Eu fiquei um dia inteiro num simpósio, eu estava imensa, né? Quase que as irmãs falaram, gente, ela vai ter bebê aqui. Eu lembro como se A fosse gente hoje. ficou Eu estava preocupada. bem grande. Eu estava faltando 10 dias, né? Estava marcada a cirurgia. Mas, enfim,
Eu já preguei, Lígia, vomitada. Vomitada. Eu com uma amiga, a minha menina simplesmente foi uma igreja em Campinas, acho que a gente deu muita volta no bairro, e a minha menina vomitou inteira. Eu com saia de pregadora, com blusa de pregadora, sabe aquelas saias assim bem bonitas que você demora a passar de prega, sabe? O sapato rosa combinando, era uma noite bem bonita, eu preguei toda vomitada. Ninguém tirou foto comigo, porque eu estava vômito puro de criança, né? Então, assim, por que Deus me deu essa experiência e me dá muitas outras? Que eu tenho que levar os meninos. A menina está dormindo, eu tenho que entregar para a irmã que me convidou. Olha, Lígia, ela está dormindo, se vira aqui, bota no berçário, porque eu vou pregar. Outras, ela fica no meu colo e eu fico tomando conta. Você não tem noção do que é isso. Você ir pregar num congresso e você está tomando conta do seu próprio filho e, de repente, o pastor te chama. Agora é a irmã Lígia que vai pregar. Aí você deixa o menino com alguém do lado. Fala, irmã, fica com ele que eu vou pregar. Segura aí, segura aí. Isso. Então, são essas experiências que Deus me dá, como quem diz assim, olha, você está fazendo a minha vontade, você está ensinando as mulheres a ser mãe e elas estão vendo que você é mãe de verdade. Você está entendendo? Elas estão vendo que você é mãe de verdade. Você está pregando vomitada. Porque a sua filha veio com você, eu estava com uma amiga, essa minha amiga minha falou, Ana, entra porque você vai pregar. E ela não parava de chorar, ela ficou muito ruim nesse dia, nós oramos por ela, e ela vomitou de novo. Eu fui 2 vezes vomitada pela minha filha, e eu preguei assim, amiga. Você tem noção do que é isso? E a saia era rosa clara, então você imagina como é que eu estava. Né? Então eu acho assim que Deus me deu 2 experiências. A experiência de realmente viver esse 100% lar, e ao mesmo tempo que ele me dá a experiência de poder ensinar as mulheres pregando e falando, né? Seja num congresso ou, enfim, num trabalho que seja, as crianças vão comigo. Então elas me vendo sendo mãe, ensinando sendo mãe e eles estando comigo. Agora é muito difícil. E quando você vai pregar, que você volta, eles fizeram a noite da pipoca, sabe? A noite da pizza, que você chega em casa assim, você ensinou para todo mundo, olha, é muito bom estar em casa, é maravilhoso, Lígia, ser mãe. Eu já sei muito isso. Aí você chega toda bonita, toda arrumada, maquiada, entra naquela casa assim, não tem nada no lugar, você deixou tudo arrumadinho, tudo prontinho, lanche pronto, tudo pronto. Que você olha assim, parece que passou um furacão. Amiga, coloca a Bíblia do lado, assim. Então, assim, eu estou te contando as 2 experiências que eu tenho. 100% lá e você sair para ensinar e depois Deus te diz. E aí, é bom mesmo? Você falou lá na Nazareno que era bom esse negócio. Amiga, muitas vezes eu já deixei o salto assim, olhei. Falei, ai, Jesus, eu quero morrer. Sabe, aí eu vou, pego a vassoura, arrumo, ajeito, sabe, bota a criança na cama e eles farreando. Então, enfim, são experiências que Deus vai dando pra gente para mostrar que é bom, viu? Não é ruim, não, é bom. Você falou aí, é uma frase que você falou, me identifiquei muito com ela, porque eu sou o outro lado dessa frase. Você disse assim, que você fala para Deus, para as pessoas se lembrarem de você. E na liderança do Ministério das Mulheres, sempre que a gente tem reuniões, sempre que a gente está pensando no próximo culto, então assim, sempre saem vários nomes, são falados vários nomes, e a gente ora para que Deus confirme quem é, quem não é. E, por exemplo, o seu nome, várias vezes ele veio ao meu coração para as lives, e eu não falei com você. Já faz mais de 2 meses, né, que eu tô, mais de 2 meses, faz um mês que eu tô fazendo. Eu pensei no seu nome, aí eu deixei do lado, aí eu fiquei doente, aí eu não deu certo, aí passou. E no momento certo. É isso aí, tá vendo? Hoje a gente está aqui. Isso. E eu penso que assim, o marketing que você disse, é muito legal você ver uma live com 12 milhões de pessoas assistindo, 100 mil pessoas, 50 pessoas, e de repente a nossa aqui está com 6 pessoas. Amém. Mas eu fico pensando assim, eu estou fazendo a live para quem? Primeiro, eu tenho que falar comigo. Então nós estamos fazendo a live e tá um turbilhão de coisas acontecendo dentro do meu coração que eu estou sendo abençoada pelo que eu estou falando. Que bom, depois, outras pessoas vão assistir essa live no Instagram. Outras vão assistir no YouTube, que eu vou postar no YouTube. Que vão assistir na hora que elas puderem. Isso, vai ser muito bom. E aí você vai. A parte mais interessante é que vai vir no feedback fracionado. Tipo, chega. Ontem, eu acho que eu até reparti com você. Ontem, uma irmã me mandou uma mensagem da live de sexta-feira. A irmã tava assim, que delícia. choro,
Irmã Lígia, eu tô gravando porque eu não ia conseguir escrever como falou comigo. E Ai, assim, que lindo, ontem eu tá tava bem vendo? assim, meio que triste, meio pensando assim nos frutos, pensando na live de Aham. hoje. E aí ela mandou aquela mensagem. Aí você fala assim: Tá Deus, vendo? é o Isso. seu fluir, não é o nosso, é do seu jeito, É, não é do é. nosso, né? E é Eu muito tinha assim, maravilhoso. você vai analisando essas mulheres, né, que ensinam e tal, e essa foi uma lição que Deus me deu. Eu estava grávida da minha menina, eu estava grávida dela, e eu vou contar bem rápido, e isso me incomodava, porque você vai vendo essas pregadoras, né, o pessoal ministrando, e aquilo vai, você vai pensando que é daquele jeito que tem que ser, sabe? Sim, Não, para cria eu um estigma na pregar sua é cabeça. aquilo ali, é aquele tipo de pessoa que eu tenho que ser, para eu ser bem-sucedida é isso. E eu fiquei nessa crise, né? Como todo mundo fica, eu tenho testemunho de amigas também. E eu estava ouvindo, a primeira vez que a Dev Tyrus foi lá na igreja da Ana Paula Valadão, na Lagoinha. E ela pregou sobre os 10 talentos. E ela disse aquele dia, eu nunca vou esquecer, eu estava grávida da minha menina e naquele dia eu ajoelhei no quarto deles e eu chorei muito. Não, a minha menina era nova, era bebê ainda, já tinha tido ela. E Deus falou comigo e ela falando, você de repente nunca vai estar aqui. Você nunca vai estar aqui. Com essas tantas mil mulheres, ela falou, né, na hora. E de repente você não vai estar com 10 mil mulheres, você não vai estar com 1000 mulheres, mas Deus te chamou para falar para 100 mulheres, te chamou para falar para 10 mulheres. E ela ainda falou assim. E a pessoa que desprezou aquele único talento, ela estava dizendo isso, era quem Deus chamou para ela falar para 10 mulheres. Entendeu? E ela falou: não despreza isso. E eu jamais vou esquecer. Então, se Deus me deu 10 pessoas para falar, eu vou falar como se eu estivesse falando para 10 mil pessoas. Se Deus me der 100 pessoas para falar, Lígia, eu vou falar como se eu estivesse falando para 1000 pessoas. Eu já preguei em lugares que tinham quase 1000 mulheres, como eu já preguei em lugares que tinham 10 mulheres. Né? E naquele dia ali, logo depois, eu fui falar para 14 meninas. E eu dei uma palestra para 14 meninas pré-adolescentes. E foi uma tarde maravilhosa. E elas nunca esqueceram. E eu falei, Deus, é um talento que o Senhor me deu? São 10 meninas, são 14 meninas, então vão ser como se, né, foi o que Deus me deu. Então, às vezes, assim, a gente pensa só em ser grande, mas não, são essas, sabe, você falar para poucas pessoas, Deus vai te abençoar da mesma forma, porque é o talento que Ele deu, é a oportunidade que Ele deu e a gente tem que aproveitar, né? Sem pensar nos grandes. Os grandes, se foram grandes, se chegaram a ser grandes, eles vão dar conta de tudo isso para Deus, né? O que eles fizeram, vão entregar os talentos dele para Deus, se foi multiplicado, e a gente vai entregar o nosso, né? Então, se foi um só, se for uma quantidade pequena, essa quantidade pequena eu vou fazer para ele. Isso eu entendi naquele dia. E eu posso não chegar a 10 mil, como eu sei que eu não vou chegar. Amém. Né? Mas se forem 10, ok, vamos lá, vamos aprender, vamos crescer e Deus vai nos abençoar, em nome de Jesus. Eu acho que até nessa fala você está me inspirando e reforçando algo que Deus falou Imagina, para mim, porque a gente fala assim, sempre que eu penso em quantidade, e assim, eu não me preocupo com quantidade, uhum, uhum. nem para um culto, nem para um evento, porque eu creio que Deus manda as pessoas que Ele quer que estejam ali naquele Sim, momento. sim, Mas sempre vem ao meu coração, uma alma vale mais que o mundo inteiro, uma alma vale mais que o mundo sim, inteiro. sim. Amiga, se você puder transformar uma pessoa, quantas vezes eu venho e depois eu volto no lugar, olha, mano, aquele dia ali, aquela palavra, aquele testemunho, aquilo ali, sabe, mexeu e mudou. E isso é muito bom. E eu lembro desse um talento, né? É uma pessoinha só que volta e fala para você, glória a Deus, que gostoso, né? E a gente meditou E na você não Bíblia e sabe, é né, isso Ana, aí. que você está pregando ali para uma pessoa que vai ganhar 1 milhão. É E isso foi aí. a palavra sua que foi decisiva na vida da pessoa, né? Isso, então isso é muito bom, entendeu? Mas assim, voltando aos frutos, eu só não queria que a gente deixasse de falar só em Deuteronômio 6, a gente analisar como acontece. Né? A gente está falando de frutos, você está falando da sua mãe, é muito interessante. Você, Lígia, como mãe, tem um relacionamento de amor com Deus, né? Que a Bíblia diz em Deuteronômio ali, é o textual da família, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. A lei dele, você vai meditar de dia e de noite, vai guardar no seu coração
Então, essa lei vai transformar, como você falou. E a Lígia conheceu Jesus. Quer dizer, Jesus disse para ela, olha, você vai habitar em família, você vai ser uma mãe alegre, né? A lei do Senhor foi entrando no teu coração, como entrou no meu. Olha, é bom, você vai amar o teu marido e isso é bom, vai amar o teu filho e isso é bom, vai ser boa dona de casa e isso é bom, né? Vai ser bondosa, vai ser pura, vai ser submissa, enfim, isso é bom para que a palavra de Deus não seja blasfemada. E depois você começa esse plantio na vida dos seus filhos, né? Que a Bíblia diz, você ama a Deus de todo o teu coração, Ele é o centro das tuas emoções, depois você lê a lei do Senhor, ou seja, pega as sementes, né? Como a gente está conversando ali, as sementes que te transformam e vão transformar, senão vão ser, como você falou, ervas daninhas, né, que vão transformar outra pessoa. Você vai criar o teu filho nas tuas frustrações. Foi muito lindo o que você falou. Quer dizer, as sementes que ela plantou eram as sementes da frustração dela, né, que queria que eu fosse uma pessoa diferente. E a gente vai plantando, amiga, todo dia. Eu pensei muito nisso hoje durante o dia. Eu não queria deixar de falar isso, né, aqui no nosso encontro. O plantio é todo dia, amiga. É andando, é levantando, é assentado na mesa, como a gente já falou da mesa, é no caminho, né? Andando pelo caminho, é deitando, é levantando, é assentado na mesa. Filho é insistência. Todo dia é uma semente, todo dia uma semente, todo dia. Às vezes a mesma semente, né? Igual uma hortinha, já viu a horta? Que tem a mesma semente de alface, a mesma semente de... Vai lá em Olambra, né? Que você vê isso. Aquele monte de sementinha assim, vai criando o caminho daquela flor, né? Então é isso, todo dia aquela sementinha, e é deitando, é levantando. Semear não é fácil, plantar não é fácil, né? A gente vê depois os frutos nascendo, a gente vê uma outra criança, né? E essa ausência que a gente tem de ficar em casa, a gente está conversando sobre isso, muitos frutos vão deixando de ficar no coração deles. Aí você vai criando crianças inseguras, crianças, né, com uma série de problemas, justamente por você não estar ali plantando todo dia, né? E quando você chega em casa, você está estressada, você não quer plantar, você está com raiva, aí teus frutos são de raiva, de frustração, de nervoso, de cansaço. Tudo isso a gente viveu, né? Então a gente sabe como é que A é. gente sabe que é. E também estar em casa e plantando a semente errada, né? Também é ruim. Importante. Quer dizer, você está em casa, mas você ama a Deus acima de todas as coisas, tem a lei dele, medita de dia e de noite, tem no seu coração, Senhor, me ajuda. E me ajuda a não passar as minhas frustrações para ele. Eu orei muito sobre isso, porque às vezes eu estava muito triste. E eu dizia para o meu menino, hoje a mamãe não está bem, hoje a mamãe não está tão feliz. Fica tranquilo que depois a mamãe vai melhorar, né? Então, até como eu te falei, ele orava por mim, não, deixa a mamãe feliz. E daqui a pouco aquilo passava, aquela agonia passava e vamos embora e a gente ficava bem de novo, né? E é assim que Deus faz. Eu acredito muito nisso que você falou da questão de não plantar as sementes erradas. Isso. Infelizmente, a gente vai plantar sementes erradas. A gente vai falar a palavra que não devia falar. Sim, sim. Nós vamos liberar algumas coisas que estavam dentro da gente que a gente nem sabia. E eu penso que a gente precisa de um norte para reconstruir, para recolher essas palavras erradas. Então, nós estamos caminhando para o final da live, Ana. Então, eu tô vendo pensando aqui o horário. em tudo que a gente viveu, antes de ter os filhos, antes de ser casada, tendo os filhos, e hoje, nesse ambiente, mesmo quem tá em casa, tempo integral, quem não está, nós temos essa fragilidade humana de liberar sementes, de liberar palavras que não abençoam. Nem o marido, nem o relacionamento. Então, como nós podemos fazer para resgatar, recolher essas sementes que não eram para ser daninhas, né? Que ficam e acabou o joio que nós mesmos semeamos. Nós somos o inimigo da nossa casa, da nossa família. Eu acho que o mais legal é reconhecer. Primeiro para Deus, entendeu? Para Ele poder transformar e te dar a estratégia de arrancar essa semente, sabe? E falar, como eu estou falando aqui, Deus, eu não estou tendo dias bons, eu não tive dias bons, e nesses dias eu disse coisas ruins para os meus filhos. Uma vez eu estava na igreja e veio uma oração, eu vou compartilhar isso numa consagração, e assim, uma dificuldade que eu estava tendo com o meu menino em relação aos estudos, tem uma certa dificuldade em estudar. E eu fiz uma oração, e aquele dia ali eu chorei muito com Deus, eu falei uma oração
dentro disso que você disse. E eu falei, Senhor, o que eu destruí, sabe? O que eu destruí nesse tempo que eu estou com ele e que está afetando o ensino dele, me ajuda a reconstruir. Você está entendendo? E naquele